Hoje é uma quinta-feira, passamos um pouco das 18 horas. É hora quando aqui estamos na vibe mundial, nas ondas milagrosas da vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio, para quem não me conhece. Eu tenho uma clínica de transtornos musculoesqueléticos na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. 11 3661 4243. Eu trato dos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que é o nosso esqueleto em sentido amplo, né? O nosso esqueleto é uma coisa muito importante. E perto de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos musculoesqueléticos, né? Porque os ossos podem doer, os tendões podem doer, os vasos podem ter dor, né? Os nervos têm dor, os músculos doem e as articulações também doem, entende? E todos esses componentes do esqueleto podem ser fontes de dor. Quando uma fonte só, quando não, várias fontes de dor. Quando não, uma dor só, na maioria das vezes, várias dores. Entende? Porque o acento principal dos transtornos musculoesqueléticos é dor e incapacidade física, né? Mas vejam vocês, nós médicos somos formados pela ciência médica, que é uma ciência, né? É uma ciência que se propõe a curar doentes, entende? Mas, na verdade, segundo ela mesma, é uma ciência que se propõe a tratar doenças, entende? E, se possível, né, reverter a saúde deles, se o estado deles é doença. Se o estado dos doentes é doença, entenderam? Então, a finalidade maior da medicina seria tratar doentes ou doenças e, se possível, proporcionar cura a esses pacientes. E a medicina faz verdadeiros milagres a cada dia, entende? Vejam vocês, se vocês estiverem próximo num hospital, numa UTI, vocês imaginam que dentro dessa UTI várias vidas são salvas a cada dia, entende? A UTI, na verdade, a unidade de terapia intensiva, ela se ocupa com os nossos órgãos vitais, né? Que são o coração, os pulmões e os nossos rins, né? Entenderam? Então, elas procuram restituir, né, saúde. E a UTI é uma unidade para doentes em estado de risco de vida, entenderam? Em estado de risco de vida, onde são monitoradas 24 horas por dia os seus órgãos vitais, né? Então, nós temos um monitor mostrando os batimentos cardíacos. Ao mesmo tempo, nós temos as dosagens de oxigênio para ver o grau, se a respiração está se processando de uma forma normal. E temos também a filtração dos rins, para saber se os rins estão funcionando perfeitamente bem, a dosagem da ureia, entende? Por exemplo, a creatinina. Enfim, a UTI, a cada momento, ela pode ter em mãos informações daquele momento sobre o funcionamento dos órgãos vitais daquele paciente lá internado, entenderam? Mas vejam vocês, as nossas jornadas aqui, elas são movidas por dúvidas, questões dos nossos ouvintes, dos nossos pacientes, dos nossos seguidores das nossas jornadas, entende? Eu prometi para alguns que fizeram as perguntas falar um pouco mais sobre o ser humano não material. Não material, entende? Vejam vocês. A ciência médica, ela é milagrosa, né? Ela salva vidas.
Todo dia, dezenas, centenas, milhares de vidas no mundo inteiro são salvas pela ciência médica. Mas veja você, a própria ciência médica sofre de 3 graves doenças. Ela mesma sofre, entendeu? Uma doença da ciência médica é porque ela é uma ciência. Toda a ciência é doente? Não. Toda a ciência é materialista. Entende? Toda a ciência trabalha obedecendo a um princípio científico, que é o princípio da medição, da observação, da comprovação. Princípio científico. Entende? Ou seja, a ciência médica obedece ao axioma ver para crer. E a medicina, como ciência, ela é materialista. Mas vejam vocês, será que nós, seres humanos, somos só matéria? Porque estamos sendo tratados por uma ciência materialista. Mas será que nós somos só matéria? Então vejam vocês. A ciência médica, ela mesma, né, foi obrigada a admitir um ser humano não material. Entende? Não material, que ela não vê, não ouve, não pode tocar, não pode sentir o gosto e nem saborear, e nem cheirar. Entende? Que é o ser humano pensamento. Que é o ser humano pensamento. Então, vejam vocês. Nós não somos só matéria. Entenderam? Nós não somos só matéria. A medicina oriental vai um pouquinho além. Ela diz que nós somos matéria, pensamento e energia. Entende? Daí surgiu a tal da terapia com acupuntura, que se propõe a harmonizar, né, os meridianos de energia do corpo humano, entenderam? A dar uma harmonia energética para o ser humano com fins terapêuticos, entenderam? Mas a medicina foi obrigada a admitir um ser humano não material, entende? Que é o pensamento. Ela erra ao dizer que o pensamento é igual mente. Não. Mente é uma dimensão maior. Pensamento é uma estação da mente. Entenderam? Entenderam? E é importante, então, saber, e eu estou aqui repetindo alguma coisa de tantas perguntas que chegaram, entende? Sobre como funciona a nossa mente, porque existe uma cura mental. Existe uma cura pela energia mental, existe uma cura pelo poder mental, né? Os americanos chamam de mind power, né? Então, é importante saber, porque é uma ferramenta muito eficiente, que ajuda muito na cura de doenças, entende? Só que tem um detalhe importante, também estou repetindo, para você ter uma cura mental, 2 condições são fundamentais. Primeiro, toda cura mental é sempre uma autocura, ou seja, ela tem que sair de dentro para fora, ou seja, é o próprio doente que tem que se curar, para ser um português bem claro. E segundo, vejam vocês, a doença tem que receber o rótulo de doença psicossomática. Olha o nome, psico, mente, somática, corpo. Ou seja, doença que nasceu na mente e se manifesta no corpo físico, né? Então, para quem perguntou tanto, né, da palestra anterior que eu falei sobre isso, eu estou repetindo, porque é importante vocês saberem, né, como funciona a nossa mente. Entende? Então, em verdade, né, para um espiritualista como eu, entende? Nós somos antes espírito, depois mente e finalmente corpo físico, entendeu? E quando eu falo mente, vejam vocês, em verdade é assim. A mente tem um substrato chamado pensamento. Depois vem a mente, é uma dimensão acima. O pensamento é muito cerebral. A mente é pouco cerebral e muito extracerebral, né? Depois vem um aspecto do nosso eu não físico chamado consciência,
que é uma dimensão acima da mente, entendeu? E finalmente é a dimensão maior de todas, né? E não vai ter nunca maior que essa, que se chama a dimensão espiritual, entende? Então nós somos antes seres espirituais, depois nós somos consciência, depois somos mente, depois somos pensamento e depois vem o corpo físico, né? A maioria, a grande maioria das doenças nascem na mente e se manifestam no corpo físico, entende? Então, vejam vocês, vamos falar sobre a mente. Como que será que funciona a mente, não é? Então, a mente tem 3 aspectos fundamentais, né? Você tem uma mente chamada consciente. Consciente. É a mente do nosso dia a dia, no estado de vigília, ou seja, acordados, né? A mente consciente. Eu estou aqui falando com vocês com a mente consciente, entenderam? Eu estou tomando consciência de tudo. É a mente dos nossos 5 sentidos, né? 5 órgãos sensoriais, os nossos informantes físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, é a nossa mente consciente, que depende dos nossos informantes físicos, tá certo? Depois nós temos uma mente chamada superconsciente. Superconsciente. Eu vou falar sobre ela hoje, muito sobre ela, entende? A mente superconsciente tem um nome muito bonito. Ela se chama intuição. E vou falar sobre isso hoje, daqui a pouco, entendeu? Sobre intuição. E nós temos uma mente chamada subconsciente, ou melhor, inconsciente. A mente inconsciente e a superconsciente funcionam 24 horas por dia na tua cabeça, entendeu? Elas não descansam. A mente consciente é no estado de vigília, mas a mente superconsciente e a mente inconsciente, elas estão sempre ligadas. A mente inconsciente é o seu gravador. Grava tudo o que te acontece no teu dia. Tudo está gravado. Tudo. Entendeu? De bom, de ruim, de agradável, desagradável, de tragédia, de desgraça, ou de coisas boas e maravilhosas. Está tudo se gravando lá no teu subconsciente, né? A linguagem subconsciente é, por exemplo, a linguagem dos sonhos, né? O sonho é uma manifestação de que o seu inconsciente está ligado. Entenderam? E não quero interpretar sonhos. Não adianta você comprar um livro para interpretar sonhos. Porque se eu sonho com um avião e o meu vizinho sonha com um avião, a interpretação é diferente para mim e diferente para ele. Não existe isso. Ah, vou interpretar o sonho. Não. Você pode interpretar dentro de você mesmo, para você. Mas a tua interpretação de um sonho não vale para o outro. Não vale. É outra interpretação completamente diferente. Entendeu? Mas o sonho é uma linguagem do subconsciente. Uma linguagem do subconsciente. E o subconsciente é esse gravador. A única coisa importante é o seguinte, aliás, muito importante, né? É que para o subconsciente tudo é verdade. Tudo é verdade. Para o subconsciente não existe um aspecto da vida chamado mentira. Entenderam? No subconsciente tudo é verdade. Entendeu? Se você falar assim, eu vi um boi voando, isso para o subconsciente é verdade. Ele não vai duvidar, ele não vai dizer, não, você está louco? Como boi voando? Não, ele vai acreditar nisso. Entende? Se você fala assim, ah, esse problema me dá uma bruta dor de cabeça, e você fica repetindo isso várias vezes, e ele fica gravando isso muitas vezes, ah, não tenha dúvida. Quando acontecer esse problema, você vai ter uma dor de cabeça. Entenderam? Entenderam? E o superconsciente é uma coisa incrível, né? Uma consciência além do que possamos imaginar. Entenderam? Porque a mente ainda, meus caros, ela é uma grande desconhecida. Entenderam? Ela é uma grande desconhecida. Eu sou um buscador de respostas, né? Entende? Então eu busco respostas em vários raciocínios, entende? A ciência, ela tem muitas respostas, mas ela não é dona de toda a verdade, né? Eu fui buscar resposta nas religiões, frequentei inúmeras religiões, entende? Entende? Então, mas as religiões têm todas as respostas? Também não tem,
Também não tem. Entenderam? Então, vejam vocês. A mente superconsciente, ela tem a ver com um aspecto da nossa vida chamado intuição, né? Então, os pacientes insistem para que eu fale sobre a intuição. Eu estou dizendo, a mente é uma grande desconhecida. Então, é uma ousadia eu falar sobre a mente, né? Eu também não sou um exímio conhecedor da mente, mas eu sei alguns aspectos da mente que são importantes no nosso dia a dia. E como médico, é importante que eu conheça o que é a intuição, que raciocínio é esse, como eu posso usar essa ferramenta em prol dos meus doentes, entenderam? Então, a intuição, ela tem mais de 20 nomes, tá? E vocês seguramente vão se identificar com esses nomes, entende? São nomes muito falados, mas não peço para serem definidos, porque nem sempre você pode fazer uma definição. É a mesma coisa que eu disser assim, você escuta todo dia falar sobre espírito. Ah, espírito, espírito, né? O que é o espírito, né? É difícil, né? Entende? Eu sou um espiritualista, mas, vejam vocês, alguns confundem que eu estou falando que eu sou da doutrina espírita. Não, meus caros. A doutrina espírita é uma doutrina de caráter religioso, entende? Como é o budismo. O budismo é uma doutrina de caráter religioso, embora o budismo, né, não seja nem considerado uma religião. Não, é uma doutrina de modo de vida, de estilo de vida. Aliás, gostaria até de elogiar o budismo, frequentei um pouco de budismo, como frequentei doutrina espírita, como frequentei, nasci católico, entende? Fui aos evangélicos, fui aos judeus, fui aos muçulmanos, enfim. Fui a várias religiões em busca de respostas. Nós somos buscadores de respostas. Todo dia nós temos perguntas, todo dia. E nem sempre essas perguntas são respondidas. Entende? Nem sempre. Mas a intuição, ela é uma grande fonte de respostas que as outras ciências e as outras religiões e tudo mais não são capazes de responder. Entende? E a intuição responde. Entenderam? Então, vejam vocês. Vamos dar os nomes assim, que me vem à cabeça. Eu não vou falar os 20, não é possível lembrar de todos, mas vejam você. Intuição. Tá? Sexto sentido. Tá? Primeiro sentido extrasensorial. Tá? Pré-cognição. Conhece antes. Pré-cognição. Pressentimento. Sente antes. O pressentimento. Está pressentindo que vai acontecer uma coisa. Entenderam? Entenderam? Supraconsciência. Superconsciência. Entenderam? Superconsciência. Acima da consciência. Entenderam? Entenderam? Transcendência. Inspiração. Também disse assim, nossa, ele teve uma inspiração. Entenderam? Inspiração. Nos americanos tem uma palavra, nos Estados Unidos, chama feeling. Feeling seria como que um sentimento, ele sentiu, pressentiu aquilo. Feeling. Feeling. Né? Pode ser chamado também o sentido da genialidade, dos gênios. Né? Pode ser chamado, alguns chamam, os religiosos, místicos, a voz de Deus. Entende? E eu diria, sem medo de errar, que um bom nome para a intuição seria Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é que a comunicação pai e filho. Entenderam? Então, se você tem 5 sentidos físicos, você tem 3 sentidos extrasensoriais. O sexto, o sétimo e o oitavo. Hoje nós estamos falando do sexto, que é a intuição, a superconsciência. Né? Mas existe mais um sétimo e um oitavo. Tá? O oitavo é chamado de sentido messiânico. Entenderam? Muito bem. Então, vejam vocês. Eu vou dar um exemplo bem simples de como funciona a intuição. Veja.
Todos nós temos intuição. É um presente do Criador para cada ser humano. Mas quase nenhum ser humano aciona a sua intuição. Entende? Quase nenhum aciona. É um raciocínio incrível. E as pessoas ignoram que tem isso. Entenderam? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu não uso despertador. Tá? Eu digo assim para mim, né, bem assim concentrado. Eu amanhã preciso levantar às 5 horas da manhã. Não é meu horário habitual de levantar. Não. Pois bem, 5 para 5, 5 horas, 5 e 5, eu acordo. Quem me acordou? Foi a minha intuição. Ou seja, entende? Ela é incrível, entende? Eu faço ela funcionar, provoco a intuição às vezes, entende? Perdi uma chave. Intuição, você sabe onde está a minha chave. Eu preciso saber, eu preciso dessa chave. Entende? Agora, tem uma coisa importante. Você quer acionar a tua intuição, você faz a pergunta, mas deixa no ar. Não imagine que a resposta é imediata. Em geral, não é. Mas, eventualmente, a resposta é até imediata. Entenderam? Einstein dizia assim: pensei 99 vezes na solução de um problema e a solução não veio, porque ele pensava no raciocínio científico. Eis que deixei de pensar e não é que a solução apareceu. Entende? Na verdade, ele acionava a sua intuição, nem sempre sabendo disso. Então, toda vez que você se referir a uma pessoa e dizerem assim, ela é um gênio, pode crer que ela é a pessoa que aciona com uma certa facilidade a sua intuição, a sua própria intuição. Onde estão todas as respostas? Na intuição moram todas as respostas. Não é? Nós já falamos sobre isso. O tempo está em cima. Eu estou olhando o tempo ali. Entende? Na intuição moram todas as respostas. Entende? A intuição é uma ligação com o reino espiritual, onde todas as respostas já estão respondidas. Entende? Entende? Então, você pode perguntar à tua intuição. Mas para que a intuição funcione, meus caríssimos, é preciso, olha só, a coisa mais difícil que se consegue nos dias de hoje, tá? Isolamento, silêncio, contemplação, meditação. Parece que eu estou falando dos monges budistas, né? Entende? Mas é exatamente isso, entendeu? A intuição pode ser acionada com isolamento, silêncio, contemplação e meditação. É aí que a tua intuição vai acontecer. Não queira acionar a tua intuição num baile funk. Não vai acontecer intuição aí. Entenderam? É outra coisa, outro departamento. Entenderam? Bom, falar sobre intuição, né? Vou ter que falar mais vezes em outras ocasiões, entende? Mas hoje eu procurei dar uma noção de que o mais importante é que você tem uma intuição. Mas se você pode ganhar um avião de presente. Nossa, ganhei um avião. Mas se você não sabe pilotar, o que você vai fazer com o avião? Deixar no hangar? Deixar na garagem? Entenderam? Não. Você ganhou um avião, você precisa aprender a pilotar. Ora, você ganhou uma intuição e não sabe pilotar? Uma intuição é muito preciosa, é um tesouro. Entenderam? Ela é dona de muitas respostas, que ninguém vai dar essa resposta a não ser ela. Entenderam? Entenderam? Os místicos, os gênios, entende? São pessoas nada mais, nada menos que sabem acionar sua intuição. É isso. É a voz de Deus. É o Espírito Santo. Entende? É a comunicação entre pai e filho. Entenderam? Mas, enfim, o meu tempo está estourando aqui. Eu tenho um consultório médico dos transtornos musculoesqueléticos, mas eu falei sobre intuição porque é o nosso eu não físico, né? Porque todos os pacientes me perguntam muito sobre as coisas, eu venho aqui, quando eu falo sobre um tema, eu estou respondendo a muitas perguntas que chegam de pessoas diferentes, de regiões diferentes, entenderam? Eu não me furto a falar sobre nenhum assunto, entende? Desde que meus pacientes me provoquem para que eu fale sobre aquilo. Muito obrigado por toda essa atenção.
Eu tenho uma clínica na Avenida Giovanni Gronchi, em São Paulo, uma clínica médica de transtorno músculo-esquelético. Entende? Na Avenida Giovanni Gronchi, em São Paulo, no Morumbi, número 1470. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Muito obrigado por toda essa atenção. Quero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso é preciso sempre ter muita saúde. Obrigado, até a próxima.